Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esta série de vídeos sobre o perdão como um estilo de vida. Nós estamos meditando sobre o reconhecimento e a aceitação das nossas faltas. E hoje eu gostaria de convidar você a meditar juntos sobre o sentimento de culpa. É preciso que nós passemos do sentimento de culpa para a consciência do pecado. Então fique comigo, vamos meditar sobre esta realidade. O pecado, inevitavelmente, gera em nós a culpa. É preciso que nós tenhamos a coragem de reconhecer se esta culpa ela é destrutiva ou construtiva. Para isso, nós precisamos entrar dentro desse sentimento de culpa. Todas as vezes que você sentiu a culpa, é preciso parar diante desta realidade e meditar. Ela está sendo destrutiva ou construtiva? A culpa, ela é destrutiva quando nasce em nós do medo do castigo que podemos receber por nossas faltas. Nessa circunstância, a pessoa tem medo de perder o amor próprio, de perder o amor das pessoas, de perder o amor de Deus. E geralmente tem vergonha de ser considerado pelos outros como indigno de confiança. Essa culpa geralmente gera em nós grande remorso, que nos faz conservar o ato do pecado na memória, alimentando a força do pecado e não tendo energia suficiente para sair do erro. Já a culpa, ela é construtiva quando ela nasce no meu e no teu coração, junto com a capacidade da autocrítica. Então é algo maduro, algo vivencialmente carregado de verdade. A pessoa tem consciência de ter transgredido os valores mais sólidos que acredita. Desta maneira, o pecado nos fez perder o sentido da nossa vida, nos fez perder a comunhão com o amor de Deus. Por isso, precisamos da reconciliação, do sacramento da confissão. A culpa destrutiva, no entanto, nos faz paralisados na vergonha, no medo, no remorso. Já a culpa construtiva gera em nós o arrependimento verdadeiro. O remorso nos faz permanecer no erro e o arrependimento nos livra dele, nos faz buscar o perdão. O sentimento de culpa construtivo nasce no coração de quem tem a consciência de que o pecado é uma ofensa a Deus. Mas essa dor na consciência só surge no coração de quem descobriu a grandeza do amor de Deus e, ao mesmo tempo, a tristeza do pecado como ato de não correspondência a esse amor. Então eu começo a admitir, Deus me ama, eu conheço esse amor de Deus. E o meu ato foi uma ofensa a esse amor. Ou seja, eu não correspondi ao amor de Deus. A minha falha foi uma não correspondência ao amor misericordioso de Deus para comigo. Geralmente, isto vem em nós quando nós temos a coragem de contemplar a cruz. Quando nós contemplamos a cruz e nós entendemos que foi por nós, que foi por amor, então nós sentimos lá dentro do coração a dor de ter transgredido a esse amor de Deus. A pergunta que nós precisamos fazer é se nós estamos entendendo o nosso erro, o nosso pecado, como uma ofensa a Deus ou como uma ofensa a nós mesmos.
Porque se o nosso erro foi uma ofensa somente a nós, se eu acho que foi só algo transgredido contra mim, então eu estou fincado ainda no egoísmo e a minha culpa geralmente ela será sempre destrutiva. Porque na verdade eu me frustrei diante do erro porque fiz algo que não mostra que eu sou bom. Portanto, eu feri o meu amor próprio. Mas se eu entendo que o amor de Deus para comigo ele é grandioso e que o meu erro foi uma ofensa a esse amor, então eu quero me reparar com ele. Para chegarmos à consciência do pecado, é preciso 4 passos fundamentais que nós vamos discernir juntos agora. O primeiro é reconhecer que Deus é o Altíssimo. Na Bíblia, o sentido de Deus que tinham nossos pais na fé caracteriza-se pela ideia de sua transcendência. Deus é espírito invisível e transcendente. Está acima de nós e nos deu um projeto de vida. Ter amizade com Deus é descobrir que Ele está acima de nós, que Ele é o Altíssimo. A amizade que não compreende Deus como acima de nós, mas como um ser na mesma igualdade que nós, jamais vai chegar à consciência do pecado. Porque eu entendo que Deus é um parceiro e não o Senhor, o Altíssimo, que tem um programa, um projeto de vida que vai me levar à felicidade. Então, o primeiro passo para termos consciência dos nossos erros é reconhecer quem Deus é. Reconhecer e aceitar a vontade dele. O segundo passo é experimentar a bondade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que a gente fala muito pouco disso. A gente geralmente tem a tendência de falar muito de um Deus castigador, de um Deus que se irrita com o pecado, que pune. E nós falamos muito pouco da bondade de Deus. Deus é bom. Aceitar o amor de Deus por nós é uma condição indispensável para que nós possamos fazer nascer a consciência do pecado e sentir a dor de ter ofendido a vontade divina. Quem não experimenta a bondade de Deus não conseguirá sentir depois arrependimento por tê-la de algum modo rejeitado. Só quem tem a coragem de reconhecer que Deus é bom e de experimentar esta bondade de Deus tem dor ao perceber que o seu pecado foi uma rejeição desta bondade de Deus. O terceiro passo é reconhecer: pratiquei o mal aos teus olhos. Pecar significa errar o alvo. Aquele alvo que Deus fixou em nossa vida e que corresponde ao seu projeto para nós. Quanto mais vivo for o entendimento do projeto de Deus, mais profundo será o sentimento do próprio pecado e a constatação de que os seus caminhos não são os nossos caminhos muitas vezes. Diante da luz, descobrimos que somos trevas. Diante do amor, sentimos-nos egoístas. Este passo é fundamental. Diante da grandeza do amor de Deus, diante da sua luz, nós reconhecemos: eu não amei o suficiente. Eu tenho conservado no meu coração trevas. Eu sou, diante do amor de Deus, tantas vezes egoísta. O último passo para termos uma consciência viva do pecado é pedir a Deus.
tem piedade de mim, que sou pecador. Uma experiência profunda do próprio pecado é a descoberta da própria incapacidade de livrar-se dele. Nós não somos suficientemente capazes por nós mesmos de nos livrar das nossas faltas. Somente a graça de Deus pode me salvar. Então, aprendemos a humildade da confiança. Somente quem reconhece o próprio pecado e dele se arrepende diante de Deus pode descobrir a sua bondade, esperar o seu perdão e dirigir-lhe a oração mais natural: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versos 14 até os versos 20, nós temos uma atitude belíssima que Jesus nos ensina, que é a atitude do exame de consciência daquele filho pródigo. Está lá em Lucas 15, 14 a 20, está o exame de consciência daquele filho pródigo. O filho pródigo, nós sabemos, tinha saído, gastado toda a herança do pai, com festas, com amigos. Depois precisou cuidar de porcos. Ali ele caiu na real. Reconheceu o quanto o seu pai o amava e que precisava voltar a esse amor porque estava ali sofrendo, cuidando de porcos. Quando ele reconhece, ele diz uma frase: eu vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aquele momento é o momento do reconhecimento como Deus nos ama e como nós fugimos desse amor através das nossas faltas, através do nosso pecado. Esse reconhecimento é indispensável. E esta oração, Senhor, tende piedade de mim, que sou pecador, ela só surge em nós quando nós descobrimos a bondade deste Deus. Verdadeiramente, ela é verdadeira quando nós reconhecemos que Deus é bom e que nós ferimos a esta bondade através do nosso pecado. Ainda no reconhecimento, no próximo vídeo eu te convido a meditarmos sobre o exame de consciência. Esse caminho é o caminho do reconhecimento, da aceitação das nossas faltas e encontrando assim a grandeza da misericórdia do nosso Deus, que quer não nos julgar, não nos condenar, mas quer nos perdoar, nos amar e nos levar para Ele, para o céu, para a eternidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus de amor e de bondade te enriqueça hoje com a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a intercessão de Nossa Senhora guarde os teus dias.